Pessoal, paz de Cristo a todos. Vamos aqui a mais um vídeo com a ajuda de Papai do Céu. Se assim Ele quiser nos ajudar. Se vocês quiserem compartilhar, né? Dar o seu like ou o seu dislike aí. É muito bom. Gente, mais uma vez acerca da lei de Moisés. Que o povo quer fazer aí um carnaval, misturar a graça com a lei. Apesar de dizer o que diz a carta aos Romanos, aos Gálatas, aos Colossenses, aos Hebreus, o próprio contexto dos evangelhos. Só que o povo ignora o que é contexto, principalmente quando Jesus diz lá no capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus que não veio abirrogar a lei. Olhe bem o que ele diz: não vim abirrogar a lei, mas dar pleno cumprimento. Quando Jesus falou isso? Qual é o contexto? Jesus está no início do evangelho, do ministério dele falando isso. Aí chega lá na cruz, o que é que ele diz? Está consumado. No caminho ou no capítulo 1, se eu não me engano, de Evangelho segundo João, me parece que foi Filipe que disse assim: achamos aquele de quem escreveu Moisés e os profetas. Olha o que está escrito, olha o que ele disse: achamos aquele de quem falava Moisés e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Aí alguém pergunta: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Né? E o que foi que o rapaz disse? Vinde e vede. Então, aqui, no dia imediato resolveu Jesus sair da Galileia. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André. João capítulo 1, versículo 43 em diante. Olha o que ele diz no versículo 45. Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se proferiram os profetas, Jesus de Nazaré. Então Jesus, por isso que ele disse que ele não veio abirrogar a lei. Ele veio dar pleno cumprimento, ou seja, tudo que Moisés falou, tudo que os profetas falaram, tudo que os salmos disseram, era para se cumprir em Cristo. E Cristo tinha que cumprir. Só que as pessoas pegam esse texto isolado, o povo não sabe o que é contexto, e mas Jesus cumpriu a lei. Até os apóstolos cumpriram a lei porque eles iam sábados na sinagoga. Gente, pelo amor de Deus, bota a cabeça para funcionar, sai da bolha dogmática. Qual era o dia da semana que o judeu se reunia? No Evangelho de Cristo, gente, não tem domingo, não tem sábado, não tem dia de semana. Entendeu? Então a pessoa pega fora de contexto. O que é que diz João? Né? Quando você pega Moisés, os profetas e os salmos, diz o quê? Acerca de um Messias que havia de vir. Só que o povo judeu criou um estereótipo, criou um mito acerca do Messias, que era aquele que viria e ia fazer acontecer. De fato, ele vai vir socorrer Israel após o milênio. Ou não, antes do milênio. Né? O próprio Zacarias disse que ele pisaria no Monte das Oliveiras e o próprio anjo disse que do mesmo modo que ele subiu, ele ia descer lá em Atos capítulo 1. Então, desse modo, ele vai vir depois do arrebatamento. Mas o povo criou um estereótipo. Aí o que é que acontece? Aqueles que eles esperavam do jeito dele, não como Deus determinou segundo os preceitos dele, eles rejeitaram. Então, Jesus disse à mulher o que? Os discípulos, quando eles reclamaram da mulher cananeia: eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em João capítulo 10, lá no versículo 29 ou 25 em diante, o que é que ele diz a alguns judeus? Vocês não me escutam porque vocês não são das minhas ovelhas. No capítulo 1, Jesus diz que aquelas que são as suas ovelhas, que ele chama pelo nome, do capítulo 1 até o 5 do Evangelho segundo João, ele tira para fora. A palavra igreja quer dizer isso, de dentro para fora chamados. Ele chama cada uma que são suas pelo seu nome, e depois de ter tirado para fora, ele vai adiante, as suas ovelhas o seguem. Então não é porque são israelitas que são Israel. Entendeu? Como está lá em Gálatas capítulo 4 e capítulo 5. Só que mais adiante em João 10, acho que é 13 ou 16, Jesus disse: ainda há outras ovelhas que não são desse aprisco, ou seja, de Israel. Então é primeiro
necessário que os judeus rejeitassem a Jesus. Veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu poder de se tornarem feitos filhos de Deus, o qual não nasceram da carne nem de homem algum, mas nasceram de Deus. Por isso que os discípulos também precisavam primeiro pregar aos judeus, e como eles rejeitassem a Jesus, aí os discípulos se viraram para o gentil. Foi isso que Paulo falou, gente. Parece que esse povo não lê Atos dos Apóstolos. Assim como eles rejeitaram a Cristo dentro de Israel, eles também rejeitaram os apóstolos e a mensagem do Evangelho fora de Israel. E quando eles rejeitam, aí é que primeiro, porque se começa o conserto primeiro pela casa de Deus. Deus começa primeiro o conserto com os seus. Depois é que ele vai às nações. No tempo da lei já era assim, gente. Está lá em Jeremias. Primeiro o corretivo vem para Israel e depois para as demais nações. Então as pessoas pegam, ignoram esse contexto textual, contexto panorâmico, né, o contexto geral bíblico, e aí forjam, conforme está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, os doutores conforme as suas concupiscências, que introduzem esse tipo de coisas, né, pegando os textos isolados. Gente, é só lei de carreirinha. Pegue Deuteronômio, para quem foi direcionado a lei de Moisés. Olha para aqui, ó. O que é que está escrito aqui? Deuteronômio capítulo 6. Eu estou aqui na Bíblia online. Você bota a Bíblia grega online, aí vai aparecer o texto Receptus e tem várias opções de versões. Ó. Estes, pois, são os mandamentos e os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para ensinar-vos, para cumprirdes onde, gente? Para cumprir onde? Na terra que passais a possuir. A quem foi direcionado esse Deuteronômio aqui? Então, é coisa que o povo ignora completamente o contexto. Para que temas o Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu vos ordeno, tu, teu filho, filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e os teus dias sejam prolongados. Ouve quem? Quem, gente? Quem? Ouve quem aqui? Pois, ó Israel, atenta em guardares. Aí quando você pega aqui a carta aos Gálatas, no capítulo 4, que o povo não sabe o que é contexto. Vamos ver aqui as versões, né? Vamos ver aqui versões, outras aqui no capítulo Gálatas, capítulo 4. Era necessário que Cristo nascesse, né, debaixo da lei para remir os que estão debaixo da lei. Livros. Quando nós sairmos da bolha dogmática, né, da instituição e começarmos de fato a estudar as escrituras para saber o que de fato diz as escrituras, aí a gente vai compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque nós estaremos renovando a nossa mente. Nós somos purificados pela palavra que Jesus falou, não foi pela palavra que Moisés falou, que os profetas falaram. Por quê, gente? Deixa eu voltar aqui. Porque aqui, ó, Hebreus capítulo 1, versículo 1. A carta foi a quem? Aos Hebreus. E o que é que está dizendo aqui? Capítulo 1. Que a gente não ignora o todo da Bíblia, ó, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de diversas maneiras a quem? Aos pais. Aos pais de quem, gente? A carta aqui é a quem? É a igreja ou é aos hebreus? Falado aos antepassados dos hebreus, por meio de quem? Dos profetas. No entanto, falou-nos nestes últimos dias a quem? No Filho. Que na verdade não é nem pelo, através. É no Filho. Mas bora lá, que eu preciso me aprofundar mais no texto grego. Então, antigamente, gente, foi por meio dos profetas. Foi por meio de Moisés. Entendeu? A lei e os profetas duraram até. Então, aos hebreus, ele falou antigamente, né, de diversas maneiras, no decorrer do tempo, por meio dos profetas. Mas agora, no último dos dias, falou a nós em quem? No Filho.
Olha o que ele diz aqui em Gálatas capítulo 4. Ó. Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, o que era que Israel era quando saiu lá do Egito, conforme o próprio Moisés fala, se eu não me engano, no capítulo 8, vocês nem nação são ainda. Ainda estava em desenvolvimento. Era uma nação que ainda estava em gestação. Digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino e nada difere do servo, de um criado, paidio, ainda que seja senhor de tudo. Versículo 2. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós quem, gente? É só você ler a partir do capítulo 2, que Paulo está falando ali, de forma irônica, no capítulo 2, versículo 5, nós não somos da gentilidade pecadores, nós somos judeus de natureza, que até isso a gente ignora. Esse nós aqui não está relacionando a igreja, está relacionando aqui, ó, capítulo 2, vamos lá no capítulo 2, que o povo não pega, é acostumado a pegar versículos isolados, né? Diz o que aqui, ó, depois de 14 anos, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando comigo, aí fala aqui, pá, aí, mas nem, né, aí começaram aqui, ó, depois, me perdoe. Aí subi por uma revelações e expus o evangelho que prego entre os gentios. Ó, existia o evangelho da circuncisão e o evangelho entre os gentios, ou seja, um modo de pregar aos das circuncisões que permanece até hoje quem é judeu na lei, e quem é gentil diferente é só ler, gente, Atos capítulo 15. Pelo amor de Deus. Prega ao gentil particularmente aos que estavam em estima, quem era Pedro, Tiago e João, para que de maneira alguma não corresse em vão, nem tivesse corrido em vão. Nem mesmo Tito, ainda que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, que é outra coisa. Não é somente guardar o sábado quem quer guardar a lei, não. Se você quiser guardar a lei, guardar sábado, você tem que guardar toda a lei. Gálatas capítulo 3. Isto por causa de falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, os quais ainda por uma hora não cedemos com sujeição para que a verdade do evangelho permanecesse. E aqueles que pareciam ser alguma coisa, os quais tenham sido no outro tempo, se não me dá, Deus não aceita, né, na aparência, ou seja, aceitador de fácil, esses digo que parecia ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como Pedro da circuncisão, por aquele que operou eficazmente em Pedro, o apóstolo da circuncisão, e aqui vai, né? Aí chega aqui mais adiante, olha o que Paulo diz. E chegando Pedro a Antioquia, ele resistiu na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado, da parte de Tiago, comia com os gentios, porque para o judeu, segundo Neemias capítulo 13, era proibido qualquer mistura com estrangeiro, apesar da lei dizer que era só para excluir amonita e moabita. Mas lá em Neemias capítulo 13, Esdra e sua equipe deliberadamente decidiram atropelar a lei. Então o gentio, mas depois que chegaram, foi se retirando e se apartou deles, temendo os que era da circuncisão. E os outros judeus também dissimularam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. Mas quando eu vi que andava bem direita, que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Está vendo aqui? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem aqui, por isso que ele disse nós é relacionado, a regra, gente, isso aqui é regra do texto grego, que é transliterado para o português. Como você não sabe dessa regra, que você tem que recorrer sempre ao contexto para saber de quem está falando, né? Aí fica nessa aí. E piorou que a maioria de nós, me perdoe, somos analfabetos funcionais. Aqui, ó. Assim também nós, quando éramos meninos,
estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Entendeu? Quem era o rudimento do mundo? Os tutores. Quem é o tutor? O aio. Quem era o aio? A lei de Moisés. E quem era esse nós? O povo israelita. Assim também nós, quando éramos meninos, tá vendo aqui? Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob, debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Porque sois filho de Deus, Deus enviou aos vossos corações o Espírito que chama Abba, Pai. Assim já não és mais servos, mas filho. E se és filhos, és herdeiros com Deus. Aqui depois você lê o contexto que você vai começar lendo a partir do capítulo 2. Se quiser ler todo, mas leia mais de 5 vezes. Se você puder ler umas 3 vezes no dia, é bom. Anotando, lendo e relendo para você pegar a coesão textual. Aqui Paulo diz assim, ó, versículo 8. Cadê esse versículo 8? Ó, mas quando não conhecias a Deus, servias aos que, por natureza, não são deuses. Aqui já está se direcionando aos Gálatas, né? Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis. Aí o povo pega esse versículo 10 aqui isolado e diz, ó irmão, Paulo está mandando, ó, guardais dias e meses e tempos e anos. Em primeiro lugar, gente, isso aqui não está no imperativo. Aqui é uma observação, ó, guardais dias e meses e tempos, receio de vós que não haja trabalho em vão para convosco. Ou seja, vocês estão guardando até dias, meses, tempos e anos. Pelo amor de Deus, será que eu tenho trabalhado em vão para convosco? Irmãos, versículo 12, irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizeste, não sabeis que primeiro anunciou o evangelho, estando em fraqueza? E aqui, vou deixar para você ler. Então, quando a gente pega esse contexto, o contexto de fato bíblico, ignorando o contexto dogmático dos estudos partidários da denominação, nós vemos a profundidade, porque todo mundo que fala acerca da lei, que fica inventando, né, procurando essas organizações, não, porque existe lei, preceitos, não sei o que, sim, existe lei, preceito, estatutos, etc., que na verdade todos os termos são sinônimos. É só você tentar traduzir, bote aí Bíblia Hebraica Online, pega os versículos que essas pessoas citam, nem todos os termos você vai conseguir no dicionário online. Vá clicando em cima de cada termo para tentar traduzir, mesmo que você não conheça os termos, vá clicando que vai dando os significados. Você vai ver que tem termos que tem mais de 5 significados. Mas através disso você consegue montar o quebra-cabeça. Depois eu vou tentar traduzir até um texto de um vídeo que um abençoado me deu. Então, ao que diz aqui o versículo 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor vosso Deus mandou. Mandou a quem? Para vos ensinar, para cumprirdes na terra que passada a possuir. Que terra é essa? Para que temais o Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teus filhos, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Aí diz aqui, versículo 3. Ouve, pois, ó Israel. A igreja já existia, gente? Israel já estava dentro da terra? Aqui que está narrando é quem, gente? Ouve, pois, ó Israel, atenta para guardardes, para que bem te suceda e te multiplique. Como te disse o Senhor teu Deus aos teus pais na terra que emana leite e mel, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e ensinará aos teus filhos, e delas falarás assentado no caminho, e aqui vai, gente. Aqui está falando de algo que é para Israel. Mas é incrível como a gente ignora completamente o contexto da coisa. Aqui teve também 1 Reis, que eu vi aqui um documentário que o rapaz me falou, que eu ainda vou estudar sobre isso, vou traduzir os textos.
né? 1 Reis, capítulo 2, versículo 3, se eu não me engano. Para matar a charada, gente, é só pegar o contexto dos versículos que eles citam. Aqui, ó. Onde é aqui? 1 Reis, capítulo 2. E aproximando-se o dia de quem? Da morte de Davi. Tá vendo aqui, gente? Olha o contexto panorâmico e histórico. Aproximando os dias da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. A quem Davi estava falando? A Salomão. Salomão estava onde? Na terra de Israel, debaixo da lei ou da graça, debaixo da lei. Aqui o templo ainda nem tinha construído. Né? Sobre o Salmo 122, para você matar a charada, de quem está falando ali o Salmo 122, que é assunto para outro vídeo, que eu já fiz um vídeo sobre isso. Lê o Salmo 102 e lê isso aqui, 1 Reis, de 1 até o 7. Aí, e guarda a ordenância do Senhor teu Deus para andares nos teus caminhos e para guardar os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito. Onde, gente? Onde? Tudo isso está escrito onde? Por mais que dividam a lei cerimonial e a lei moral, o povo quer, entendeu? Toda a parafernália. Então, tudo isso, gente, está contido na lei. Não adianta guardar uma coisa e outra não. Então, estatutos que está escrito na lei de Moisés, para que prosperem tudo quanto fizerem, onde fores. Para que o Senhor teu Deus confirme a palavra, né, que falou de mim, dizendo: se os teus filhos guardarem seus caminhos e andares perante a minha face fielmente, com todo o seu coração, com toda a sua alma, nunca disse, faltará sucessor ao trono de onde? Para encerrar, vamos aqui para Gálatas capítulo 3. Eu já fiz vários vídeos falando sobre isso. Mas nunca é demais citar de novo, porque, me perdoe a franqueza, o povo não gosta de... não tem interesse por conhecer a Bíblia, tem interesse por conhecer os dogmas. Né? Só aqui no capítulo 2, onde eu citei ainda agora, daqui a pouco chego lá no capítulo 3, olha o que Paulo fala aqui, ó, a partir do versículo 16. Olha o que ele diz, ó, sabendo que o homem não é justificado pelas obras provenientes da lei, aqui está da lei, mas na verdade a ideia é proveniente, mas pela fé em Jesus Cristo. Né? Paulo falando acerca do que ele falou aqui na repreensão que ele deu aqui a Pedro. Se eu não estiver enganado, é só estudar mais o contexto. Sabendo, pois, que o homem não é justificado pelas obras da fé, temos também crido em Jesus Cristo. É isso, ele dá uma regulagem em Pedro e já dizendo, ó, nós somos... Você quer fazer, né, quando vi não andava retamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos, se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viver como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores. Isso aqui é ironia, gente. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. E nós temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo. E não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Jesus Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo me do pecado? De maneira nenhuma, porque se torna a edificar aquilo que eu destruí, constitui a mim mesmo transgressor, porque eu, pela lei, estou morto para a lei. É isso que Paulo fala lá em Romanos capítulo 6 e 7. Né? Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, Cristo vive em mim, a vida que eu vivo agora, vivo na carne, vivo no Filho de Deus, no qual me amou e entregou por mim, não aniquila a graça de Deus, e aí vai. Agora vamos para o capítulo 3 aqui, porque o vídeo já está chegando a 30 minutos. Se você quer guardar a lei, é problema. Primeiro que você vai estar isento de Cristo, né? Segundo, tem que guardar toda a lei. Todos esses capítulos aqui, gente, que eu tô falando, vá pausando o vídeo, vá anotando. Isso aqui é para você estudar durante o mês.
Não é somente assistir o vídeo, você tem que parar e estudar durante o mês todo. Entendeu? Saber que os que são da fé, Gálatas capítulo 3, versículo 7, os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé quem, gente? Os gentios, anunciou primeiro o evangelho a quem? A Abraão. Quando foi que Deus anunciou a Abraão? Ele já estando circuncidado ou antes? É só você ler Romanos capítulo 3 e 4. Pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Os judeus, rapaz, quando pega esse negócio aqui, eles se mordem, porque Abraão, antes da lei, foi justificado pela fé. E todos que quiserem ser justificados em Cristo tem que ser pela fé. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, está o que aqui? O que é que está escrito? Debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em quê, gente? No sábado só? Ou no domingo? O que é que está escrito nesse versículo 10? Eu estou com um problema de vista? Ou o texto está errado aqui? Na sua versão está diferente? Todos, pois, que são das práticas ou das obras provenientes, no texto grego aqui, ó, deixa eu mostrar aqui a vocês no texto grego. No texto grego. Cadê o texto? Receptus. Texto receptus, cadê ele? Cadê o texto receptus? Vou procurar aqui em outro lugar. Texto receptus. Cadê Gálatas capítulo 3? Já fiz um vídeo sobre isso, um não, dois. Mas é bom aqui mostrar. Cadê? Versículo 10. Aqui, ó. Porque os quais ex ergon, ex quer dizer de dentro para fora, ou seja, proveniente de dentro, ergon das obras. Porque os quais, proveniente das obras da lei, estão hipo, debaixo, catarã, de maldição, estão. Então, porque os quais, provenientes da obra da lei, são, debaixo de maldição, estão. Gegrapitai, porque escrito está: sob maldição, cada um ou qual, ou cada um ou todo, o qual não permanece, emenei, permanece em passitois gegramenois entobiblion tonomon, todas as coisas escritas dentro no livro da lei, para que tu poies saltar da lei, cumprir a elas. Então, proveniente, está vendo aqui, ó, ex ergon, ex de dentro para fora. Então, proveniente da obra da lei. Então, gente, quer guardar a lei é problema seu. Mas todos os que querem estar na lei têm que praticar todas as normas e preceitos. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Não, irmão, porque a lei cerimonial, a lei moral, a lei não sei o que lá, normas, não tem nada a ver. É evidente que pela obra da lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Aí ele diz aqui, ó, versículo 13, que as pessoas pegam aqui isoladamente, ó. Ora, a lei não é de fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Então você pratica a lei e você vai usufruir dos benefícios da lei. No entanto, não tem direito à herança. Entendeu? Ora, a lei não é de fé, versículo 12, mas o homem que fizer estas coisas por ela, por intermédio dela, usufruirá delas.
No versículo 13 diz o quê? Cristo nos resgatou. Você prefere ser resgatado da lei, de debaixo da maldição da lei, ou prefere viver na sua própria justiça, como está lá em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, hein? Em que o povo, ignorando a justiça de Deus, estabeleceu sua própria justiça. Cadê Romanos capítulo 10? O mesmo erro dos judeus, que a gente quer copiar. Gente, a gente tem que copiar o acerto, né? O erro não. Né? Irmão, desejo no meu coração em oração por Israel é para a sua salvação, porque eles dão testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas com o quê? Não com entendimento, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeita à justiça da lei, porque o fim da lei é Cristo, ou seja, o objetivo, a finalidade da lei, né? O alvo da lei, quem é? Cristo. Está explícito isso, gente, em Gálatas capítulo 4. Capítulo 3 e 4. A lei nos serviu como aio para nos conduzir até Cristo. Então, o alvo da lei é Cristo. Aí, quando você pega aqui o capítulo 5, olha o que é que diz o capítulo 5. Capítulo 5. Tendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual temos acesso, né, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos. Olha o que o versículo 3 aqui diz. Capítulo 3, versículo 21. Ora, nós sabemos, versículo 19, ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei que diz, tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras provenientes da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Aí o versículo 21, gente, que maravilha, ó. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho. Encontramos a Jesus de Nazaré, de quem falou a lei e os profetas. Por isso que aqui no versículo 31, que as pessoas pegam isoladamente, diz, ó, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei, no sentido de que, porque cremos que a lei é verdadeira, ou era verdadeira, porque tudo que ela prescreveu, predisse acerca do Messias, cumpriu, porque se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo que o testemunho. O que é testemunho, gente? É aquilo concreto que alguém testifica acerca de algo e é verdadeiro. Por isso que eu chamo a vossa atenção. Leiam, gente. Saiam da bolha dogmática. Vamos para 1 Reis. 1 Reis. 1 Reis capítulo 2. 1 Reis capítulo 2. Que o povo pega tudo fora de contexto, né? Aí aqui fala o quê? Aproximando-se o dia da morte de Davi e deu ordem, então, a morte de Davi. É só pegar o contexto, como eu falei. Tudo isso que o povo fala, é só pegar o contexto, a quem está falando, quando falou, por que falou, para que falou. Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e ser homem. Guarda a ordenança que o Senhor teu Deus te deu, para andar nos seus caminhos e para guardar os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos. Ah, mas aqui tem a separação, não vou usar a linguagem teológica. Tudo bem, meu filho. Mas quem quer praticar a lei tem que praticar toda ela. Tem negócio de dizer que isso agora é, isso agora não é não. Então, para guardares os teus estatutos, os teus mandamentos, os seus juízos e o seu testemunho, como está escrito onde, tudo isso está escrito onde? Na lei de Moisés. Para que prospere em todo o teu caminho, quanto fizeres e para onde quereres ir. Porque o Senhor teu Deus confirma a palavra, para que o Senhor teu Deus confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se teus filhos guardares seu caminho, para andarem perante minha face, fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse, te faltará sucessor. E aqui vai.
Amém, gente? Então tem que pegar o todo, tem que pegar o contexto. O que purifica a nossa mente não é os estudos institucionais das denominações, é a palavra, porque vocês são purificados pela palavra. Temos que estar lendo constantemente, gente. Não é os estudos para se fundamentar nos estudos da denominação, é a palavra. Porque temos que passar pelo o processo de renovação da nossa mentalidade, a fim de que possamos discernir de fato. O termo ali, discernir, em os Romanos, é dogmatein. Dogmatein quer dizer testar, como ourives testam uma peça para ver se é autêntica. Como é que eu vou saber o que é autêntico, biblicamente falando, se eu só ando estudando as doutrinas da denominação? Cadê o texto receptus? Eu quero o texto receptus. Eu quero o texto receptus. Então, a renovação da mente. Aí o povo quer renovar a mente com os dogmas. Vai continuar embotando a mente. Capítulo 12. Deixa eu pegar aqui o dicionário. Já está muito grande. Aqui, ó. E não sus rematizes é forma. Formar, molde, moldar. Não conmoldei, conformei ao século, a era, a realidade tal, a tal era, mas sede transformado na anakainose, de novo, outra vez, kainose, novar, né? De novo, novo, da mente de vós para o dogmatein, para experimentar a vós qual a vontade de Deus. A vontade de Deus não é a que as denominações dizem que é a vontade de Deus, é a que é de fato a vontade de Deus. Se eu não purificar, não renovar minha mente por meio da palavra e ficar constantemente estudando os dogmas da instituição, nunca vou renovar minha mente e não vou saber de fato qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, como acontecia com os judeus no tempo de Jesus. Deus disse, mas vós dizeis, assim vocês violam o mandamento de Deus por causa da vossa tradição. Então, qual a boa, a vontade de Deus? Ao que? Magnânima, magnífica, boa e aceitável e perfeita. Dogmatein. Não sei se eu vou conseguir mostrar aí a vocês, porque dogmatein. Não sei se vai dar para mostrar aí não. Aqui dogmatos, ó. Dogmatos. Quer dizer o que? Experimento, provo, distingo, examino, aprovo, julgo digno. Esse dicionário é muito fraco. Na verdade aqui é provo. É testar. É algo que você, antes de aprovar, faz o teste de qualidade para ver se de fato presta ou se é autêntico. Como um ourives que prova uma peça que você leva para vender a ele. Amém? Deus em Cristo continua a nos abençoar, gente. Eu espero ter sido útil. Não esqueça de compartilhar, dar o seu like ou o seu dislike. E de reconferir os textos, gente. Não fique apenas no vídeo. Não fique apenas nos estudos institucionais. Vá ler as escrituras. Assim como o povo hebreu tinha que estar estudando dia e noite as escrituras para fazer corretamente. E acabaram caindo no erro da tradição, como até hoje. O povo quer endossar a lei com a tradição. Assim é o cristianismo, que nós confundimos o cristianismo, né, que tem suas várias ramificações. Acabando esse vídeo, leia aí João capítulo 15 e compare com Mateus capítulo 15. A diferença. Jesus é a videira verdadeira.
As denominações são árvores que o Pai Celeste não plantou e que serão arrancadas. Amém? A paz.